voltamos com a Ação Nacional. Hoje estamos falando sobre cidades inteligentes, ou seja, como a tecnologia aliada ao desenvolvimento das cidades pode gerar qualidade de vida para a população. Bom, a gente continua nosso bate-papo aqui com o Leandro. Nós vamos primeiramente ver um VT que fala sobre um aplicativo que está dando o que falar. Confira. É difícil não reparar em um carro com um bigode grande e peludo, mesmo nas ruas movimentadas de São Francisco. O adereço é uma marca registrada do Lyft, um aplicativo de smartphone para pegar caronas, uma alternativa confiável aos táxis comuns. Edward is on his way. Depois de 6 minutos de espera, Edward, um cidadão comum, encosta para pegar Corey e eles se cumprimentam com uma saudação específica de usuários do Lyft. É um jeito 1000 vezes mais confiável. Sei quem está vindo e que vou chegar. Nunca tive problemas. Edward virou motorista do Lyft há 6 meses para cobrir as despesas com o carro. Estava fazendo um trabalho social que não necessariamente dá muito dinheiro, então procurei algo que me gerasse uma renda extra. Quando eles chegam ao destino, o aplicativo sugere a Corey uma doação de $13 em vez de pagar pela corrida e pede que dê uma classificação boa ou ruim para a carona de Edward. Agora, se você procura um serviço mais profissional, também existe um aplicativo para isso. Os choferes do Uber usam sedãs ou limusines pretas. O dinheiro não troca de mãos, tudo é pago pelo celular e os preços são baseados na distância e na demanda. É 30% a 40% mais caro do que um táxi, então espero uma experiência diferenciada. Aplicativos de carona estão se multiplicando, mas nem todo mundo está feliz. Os taxistas reclamam que a competição é desleal, já que esses serviços não são regulamentados. Por não seguir as mesmas regras e ter de pagar o mesmo valor de seguro ou licenças, eles são capazes de oferecer preços melhores. Não estamos no mesmo nível. Tanto o Lyft quanto o Uber já foram multados e processados ano passado por operar sem permissão. Mas isso não impediu que expandissem. O serviço de chofer agora funciona em várias cidades dos Estados Unidos e também já está disponível na Europa. Bom, tá aí um apanhado geral, né, do mundo, né, que a gente trouxe esse VT aí para poder ver apps de carona e tudo mais. Agora aqui no Brasil tem uma questão do Uber, né, que é muito forte, está sendo utilizado e que está gerando uma polêmica muito grande em relação aos taxistas e tudo mais. Como é que você vê isso? Como é que você analisa isso, já que você é um especialista nessa área de cidades inteligentes? Eu acho que primeiro o que não é proibido é permitido. Essa é uma questão que os taxistas tem que estar no horizonte deles, né? Assim, não tinha nenhuma regulamentação proibindo você de fazer o serviço que o Uber faz. Então, quando a gente fala de falta de regulamentação, basicamente tentar proibir algo que nunca tinha sido proibido. Acho que às vezes a gente tem que mudar um pouco essa chave, né? Então, quando falar regulamentação, eu sou super a favor de ter regulamentação, mas em outras áreas. Por exemplo, se tiver uma experiência ruim com o motorista do Uber, eu não tenho para quem reclamar, né? Para táxi, no limite, eu posso fazer uma reclamação tão grande que a licença da pessoa pode ser cassada. No caso do Uber, eu não sei muito bem como isso funciona, né? Eu acho que é uma discussão que ela tende a ficar cada vez mais interessante e mais complexa. Por um lado, por quê? Porque não é só... Tem também a questão da segurança, podemos colocar tem aqui, segurança, porque tem segurança. Você vai saber quem é que está vindo te dar carona? Eu já usei, porque tem uma coisa que o que é carona e o que não é, né? Então, por exemplo, o Lyft, eu usei ele em São Francisco, inclusive com esse motorista que apareceu na verdade? Achei super engraçado. Interessante isso, Leandro. Eu usei quando não eu tava... foi pensado nisso, viu, gente? A matéria não tinha, ele nem sabia. Foi super engraçado, porque a primeira vez que eu usei foi em São Francisco em 2013. E foi super interessante, gostei muito do sistema do Lyft, que era uma empresa mais tranquila. O Uber é uma empresa mais complicada, né? Uma série de razões, tem zilhões de queixas de motoristas do Uber contra o Uber, mas o fato é que o Uber é uma tecnologia fantástica quando você usa, né? O fato é, a empresa tem problemas? Tem vários problemas. A tecnologia é excelente? É excelente, né? Eu usei Uber em São Paulo, usei Uber no Rio de Janeiro, usei Uber em Nova York, usei Uber em São Francisco. E é incrível você perceber
a facilidade de uso. Então, por exemplo, no Rio, o quanto o Uber melhorou os táxis do Rio. O quanto o Uber também ajudou a melhorar os táxis de São Paulo. Um pouquinho de concorrência ali faz com que todo mundo se mexa. Outra discussão que eu acho que vale a pena ter é discutir sobre barreira de entrada. Que é uma coisa que acho que essa é uma discussão que a gente precisa fazer no Brasil, é que quando aparece uma concorrência, um concorrente, a gente não discute como a gente pode... melhorar o meu serviço para poder atender melhor. Eu tento fazer o quê? Eu tento fazer com que todo mundo tenha que prestar um serviço ruim. Né? Que é basicamente assim, se taxista paga tanto imposto e tem tanta licença, por que eu não corto impostos e taxas de taxistas para que eles possam concorrer com o Uber oferecendo um tipo de serviço? E fazer um preço menor. E fazer um preço menor. Para que você tenha um acesso maior ao uso de táxi e deixe seu carro em casa. Pois é, ao mesmo tempo, só que o Uber não é carona. Né? O Uber é um sistema de... Tanto que eu não tenho opção de não pagar. Eu tenho que pagar pelo Uber. Né? Agora, o que eu acho muito interessante também é uma coisa que acontece muito no interior de São Paulo, em cidade universitária. Né? Porque é um ponto que eu sempre falo para os amigos que gostam muito de bicicleta. Eu gosto muito de bicicleta, mas eu sei que nem todo mundo vai poder usar a bicicleta. Esses dias eu estava em Bauru e não tem nem transporte público decente, né? Nem é possível ir do centro da cidade até a Unesp de bicicleta. Da mesma forma, em Campinas, como é que o estudante universitário vai até a Unicamp? A Unicamp, é longe. De bicicleta. De bicicleta. Então, assim, tem que ser razoável. Então, uma coisa que a gente viu ali era que, aí sim, começaram a surgir uns aplicativos de carona em que quem tem carro leva um monte de estudante. Isso é muito interessante. Como as pessoas resolvem seus próprios problemas, né? Isso é legal. Agora, o Uber é uma questão que está aí. Assim, você vai proibir o Uber, vai surgir outra alternativa, né? Os aplicativos de táxi, que hoje eu uso muito aplicativo de táxi em São Paulo, eu não sei dirigir. Eu acho incrível o quanto o serviço melhorou. Mas as cooperativas de táxi ficaram furiosas. Eu não uso cooperativa de táxi há um tempão. Né? Os aplicativos acabaram com as cooperativas de táxi e melhoraram a vida dos taxistas. O Uber é outro serviço. Você não consegue parar durante muito tempo. Sim, sem dúvida. Agora, já que você está falando de São Paulo, também teve essa questão mais polêmica ultimamente da questão da redução de velocidade dentro da cidade de São Paulo. E isso é uma medida aí que está acontecendo só aqui ou isso já é fora do país também? É necessário, não é? É uma tendência mundial. De novo, assim, você pode... Muitas vezes a gente confunde as medidas com os políticos que tomam as medidas. Você não precisa gostar do prefeito de São Paulo. Né? Você pode ter zilhões de críticas ao prefeito de São Paulo. Mas às vezes as pessoas tomam medidas que são boas. Né? Essa tendência de redução de velocidade que a gente está vendo em São Paulo já é realidade em um monte de cidade no mundo há muito tempo. Né? Em Nova York tem uma meta de baixar sistematicamente a velocidade das vias há algum tempo. Né? Em Londres, a mesma coisa. Em Paris, a mesma coisa. Né? Porque a gente foi percebendo que quanto mais rápido o carro, menor o controle que o motorista tem sobre o carro. A gente sabe isso. Né? Quando eu estou andando de bicicleta, o que eu tenho mais medo é quando a bicicleta está indo rápido demais. Porque se você perder o controle, o acidente é muito grande. Se está todo mundo indo devagar, eu sou obrigado a prestar atenção. Esses dias eu estava vindo da casa do meu pai para minha casa, né? De carro à noite, assim, com o pessoal. E foi muito interessante, porque, claro, você está lá 50 por hora, você fala, caramba, que chato. Para quem está no carro. E não sei o quê. Só que, ao mesmo tempo, o motorista fala, eu consigo prestar mais atenção, eu tenho mais controle, né? Eu estava vindo aqui agora com o Guto, que foi me pegar na rodoviária de Campinas para vir para cá, pro programa, e ele falou, engraçado, eu peguei a marginal, incrível, o trânsito diminuiu com essa medida nova. Porque vai todo mundo mais devagar, Constante. mas vai todo mundo. E o número de acidentes diminui. Sim. Né? Quando o número de acidentes diminui, o que é uma coisa que parava a marginal? Claro, motoqueiro também cria um monte de acidente. Mas se vai estar todo mundo mais devagar, o tamanho da encrenca diminui. A tendência é diminuir. É. Agora, a gente fala de toda essa tecnologia, e essa tecnologia acaba aí tendo dados coletados aí da população, Isso. porque isso não tem como, você acaba tendo que colocar seu CPF, muitas vezes porque a cobrança é automática, como a gente viu aí. E vai saber também onde você está, porque o seu sistema de